Olá, eu sou o professor José Rodrigo Dornelles Vieira, da Verbo Jurídico, e estamos aqui para mais uma aula de Direito Empresarial, visando a preparação para o exame de ordem. Então nós teremos hoje um encontro com a duração de aproximadamente 30 minutos para tratarmos sobre o exame de ordem, uma revisão para o exame de ordem. Lembro a vocês que já foi feita uma revisão na matéria de Direito Empresarial há quase um ano atrás, uma aula que permanece bastante atual, bastante relevante, onde foram abordados temas de teoria geral do direito empresarial, temas de direito societário, temas relacionados ao estabelecimento empresarial. Eu remeto e reputo muito importante que os senhores assistam aquela aula de revisão que já foi postada, inclusive, no site, no canal da Verbo EAD, no YouTube, inclusive, né? Então nós temos uma aula já postada de revisão da OAB, bastante abrangente sobre direito empresarial. Para não ser repetitivo, qual foi a estratégia para esse exame? A estratégia para esse exame foi abordar artigos de direito empresarial, notadamente da Lei de Recuperação e Falências, que não foram abordados naquela aula anterior. Então nós teremos hoje um encontro de aproximadamente 30 minutos para tratar principalmente sobre recuperação judicial e falência, que é um tema extremamente importante, extremamente recorrente em relação ao direito empresarial no exame de ordem. Quanto aos demais pontos, quanto à teoria geral, direito societário, estabelecimento empresarial, remeto os senhores àquela aula anterior que permanece bastante atual e bastante importante para vocês, tá bom? Então, nós vamos começar a aula de hoje indo diretamente dentro dessa revisão para o exame de ordem, indo diretamente para os artigos da Lei de Recuperação e Falência, da Lei 11.101, que interessam para quem está se preparando para o exame de ordem. E não poderia ser diferente. Os primeiros artigos que eu separei para tratar com vocês é justamente o artigo 1º e o artigo 2º da Lei 11.101. E qual é o sentido desses artigos? Qual é o sentido desses artigos? Esses artigos, eles trazem o âmbito de incidência da Lei 11.101, os destinatários da Lei 11.101. Então, consultando os artigos 1º e 2º da Lei 11.101, a gente consegue perceber qual é o foco da Lei de Recuperação e Falências. Artigo 1º. Essa lei destina-se à recuperação judicial, extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária. Ou seja, a Lei 11.101 ela se destina ao empresário e à sociedade empresária. Quem não se enquadra no conceito de empresário não é destinatário da Lei 11.101. Quem não é empresário não pode se valer da Lei 11.101. Algumas questões que são tratadas lá na teoria geral, quando a gente trata do 966, no conceito de empresário. Quem é que está excluído do regime jurídico empresarial e que está excluído também do âmbito de incidência da Lei 11.101? Quem não exerce atividade empresarial, obviamente. Quem exerce aquelas atividades intelectuais de natureza científica, literária ou artística, parágrafo único do 966. Profissionais liberais em geral, médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, contadores, fisioterapeutas, né? Dentistas, psicólogos, todos aqueles profissionais que ao se reunirem em sociedade acabam constituindo uma sociedade simples. Então, quem se organiza sob a forma de sociedade simples, sociedade não empresária, não se submete ao âmbito da Lei 11.101. As sociedades simples estão excluídas da Lei 11.101. Por quê? Porque não são empresárias, são sociedades simples, dentro daquela dicotomia do direito societário. As cooperativas, que também são consideradas sociedades simples, de acordo com o artigo 982, parágrafo único do Código Civil,
As cooperativas sempre são consideradas sociedades simples. Logo, elas estão excluídas do âmbito da Lei 11.101. Ainda uma questão polêmica relacionada ao exercente de atividade rural. O exercente de atividade rural, para se submeter ao regime jurídico empresarial, ele precisa estar inscrito na junta. Se ele não fizer a sua inscrição na junta comercial, ele não se considera empresário. Pergunta, pode um sujeito que atua no agronegócio, no agrobusiness, né? Um sujeito que exerce atividade empresarial do ponto de vista econômico, né? Mas que não fez a sua inscrição perante a junta comercial, pode se submeter à Lei 11.101? E a resposta do STJ tem sido não. Tem sido não. Não pode o exercente de atividade rural que não está inscrito na junta comercial, que não optou pelo regime empresarial, de acordo com o artigo 971 do Código Civil, né, que é facultativa a inscrição, é opcional a inscrição, ele pode requerer a inscrição, caso em que depois de inscrito ficará sujeito ao regime empresarial. Então, se ele não fez a inscrição, quem exerce atividade rural não pode se beneficiar da Lei 11.101. Ainda, o artigo 48 da Lei 11.101 fala que para pedir a recuperação judicial, o empresário deve demonstrar pelo menos 2 anos de atividade regular. E em relação ao exercente de atividade rural, esse prazo de 2 anos se refere à atividade rural em si, e não ao tempo de inscrição. O Tribunal de Justiça de São Paulo e depois o próprio STJ têm mitigado essa exigência dos 2 anos de inscrição. Até porque o 48 não fala 2 anos de inscrição, fala 2 anos de atividade regular. O que significa dizer o seguinte, se o sujeito exerce atividade rural durante 10 anos, 15 anos, 18 anos, não está inscrito na junta, então, enquanto ele não está inscrito, ele não pode se beneficiar da recuperação. Se ele se inscreve na junta e 30 dias depois pede recuperação, 60 dias depois entra com pedido de recuperação, o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo e do STJ tem sido de que esse exercente de atividade rural, sim, pode se beneficiar da Lei 11.101 no que tange a recuperação judicial. Então, o que eu quero dizer para vocês? Sociedade simples está excluída do âmbito da lei. Cooperativa está excluída do âmbito da lei. Exercente de atividade rural, enquanto não inscrito na junta, está excluído do âmbito da lei. Após a inscrição na junta, pode se beneficiar dos institutos regulados na Lei 11.101, que são 3 institutos: recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência. Então, dito isso, né, no que se refere ao artigo 1º, a gente continua falando agora sobre o artigo 2º. O artigo 2º fala dos destinatários da lei e traz no seu rol alguns sujeitos que exercem atividade empresarial, mas estão excluídos do âmbito da Lei 11.101. Então, entidades de capitalização, de plano de previdência privada, né? Todos esses instituições financeiras, seguros, todos esses sujeitos, né, planos de saúde, operadoras de plano de saúde, apesar de exercerem atividade empresarial, estão excluídos do âmbito da Lei 11.101. Todos esses sujeitos relacionados no artigo 2º da lei, apesar de exercerem atividade empresarial, estão excluídos do âmbito da Lei 11.101. Por quê? Porque eles atuam num nicho específico, lidam com captação de poupança popular, têm uma agência reguladora, então eles se submetem a um processo de liquidação extrajudicial, de intervenção coordenado por essa agência reguladora. É preciso saber, ter uma ideia muito boa do pessoal que está aí no artigo 2º, daqueles sujeitos que, apesar de exercerem atividade empresarial, entidade de capitalização, de seguro, plano de previdência privada, instituição financeira, consórcio, todos esses sujeitos, empresa pública, sociedade de economia mista, todos esses sujeitos, apesar de exercerem atividade empresarial, estão excluídos do âmbito da Lei 11.101, por expressa disposição do artigo 2º. Dito isso, vamos para a lâmina. Nós temos mais 2 artigos para serem enfrentados, artigo 3º e artigo 6º.
artigo 3º e artigo 6º. O que interessa para quem vai fazer o exame de ordem? Esses dois artigos. O artigo 3º, ele fala do juízo competente para conhecer, processar um pedido de recuperação judicial, recuperação extrajudicial ou de falência. E o juízo competente é o do principal estabelecimento do devedor. É isso que no dia da prova vocês vão procurar se cair uma questão relacionada ao juízo competente para conhecer da recuperação e da falência. Principal estabelecimento do devedor. Principal estabelecimento do devedor. Fujam de aparecer sede, né? Não interessa essa expressão sede. O que interessa, de acordo com a lei, é principal estabelecimento do devedor e da filial da empresa que tem a sede no exterior. Se a sede é no exterior, aí o juízo competente é o juízo da filial, caso a sede seja no exterior. Caso contrário, o juízo do principal estabelecimento do devedor. Artigo 3º, juízo competente, o do principal estabelecimento. Artigo 6º. Artigo 6º. O artigo 6º traz uma regra muito importante. Ele tem vários incisos, vários parágrafos, né? Artigo 6º. O deferimento do processamento da recuperação e a decretação da falência suspende o curso de todas as ações e também o curso da prescrição contra o falido, contra o devedor, inclusive aquelas ações contra o sócio solidário. Então, o deferimento do processamento da recuperação suspende o curso da prescrição e de todas as ações contra o devedor. Essa é uma regra muito importante e muito recorrente. É preciso que vocês acompanhem, leiam o artigo 6º, se familiarizem com o artigo 6º, porque no dia da prova cai muitas vezes a literalidade do artigo. E quanto mais vocês estiverem acostumados com a redação, mais chance de êxito, maiores as chances de vocês acertarem a questão. Suspende o curso da prescrição de todas as ações. Nós temos ainda no artigo 6º o parágrafo 4º, que traz uma regra muito importante. Artigo 6º, parágrafo 4º. Nos casos da recuperação judicial, o prazo de suspensão das ações não poderá exceder 180 dias. O prazo máximo improrrogável de suspensão das ações é de 180 dias em se tratando de recuperação judicial. Ou seja, um devedor que está em dificuldades pede a sua recuperação judicial, o juiz defere a recuperação judicial. O efeito desse deferimento, um dos efeitos, é a suspensão de todas as ações contra aquele devedor. Mas a lei diz assim, esse prazo de suspensão ele vai perdurar por até 180 dias. Por quê? No sistema da lei, esse prazo de 180 dias é o período necessário para que seja apresentado o plano de recuperação em juízo, levado esse plano à apreciação da Assembleia e a Assembleia aprove ou não aquele plano. Então, por isso que o prazo máximo de suspensão das ações é de 180 dias. Cuidado, a lei diz que esse prazo é improrrogável e se a FGV cobrar a literalidade, vocês coloquem que é improrrogável. Mas nós sabemos, o STJ, os tribunais de justiça de todo o país, prorrogam esse prazo, normalmente esperando a apreciação do plano de recuperação, se o devedor não deu causa, se o devedor não adotou medidas protelatórias, procrastinatórias. Então, se essa demora na apreciação do plano não pode ser imputada ao devedor, os tribunais eles têm a tendência a prorrogarem de uma maneira muito tranquila esse prazo de suspensão. Existem algumas recuperações que esse prazo ultrapassa 2 anos. Né? Aquele prazo do parágrafo 4 que é improrrogável, 180 dias, muitas vezes dura 2 anos na prática. E aí vocês têm que ter discernimento para ver de que maneira a FGV quer que vocês se posicionem. Se é o conhecimento prático da jurisprudência, do entendimento do STJ, ou se é o entendimento legalista, e muitas vezes é esse, né? A letra fria da lei, o teor do parágrafo 4º do artigo 6º. Ainda, quanto ao artigo 6º, nós temos o parágrafo 7º, que diz que as execuções de natureza fiscal não são suspensas
pelo deferimento da recuperação judicial. Ou seja, as execuções de natureza fiscal, elas não se suspendem com o deferimento da recuperação. Continua tramitando normalmente, porque as execuções de natureza fiscal não se submetem, né? O crédito tributário, o crédito fiscal não se submete à recuperação judicial, porque é um crédito público intransigível. Não se pode, é irrenunciável, é intransigível, é indisponível. Não pode o agente público transigir sobre esse crédito. Então, como a recuperação é um ambiente de negociação e como esse crédito não pode ser negociável, ele está excluído do âmbito da recuperação. E por isso as execuções fiscais não são suspensas. O que não se poderá fazer é praticar atos de alienação, de expropriação de bens no âmbito da execução. Chega um ponto em que a execução para, porque os bens do devedor em recuperação ficam sujeitos ao juízo da recuperação judicial. E muitas vezes o juízo da execução fiscal é outro, né? A vara da Fazenda Pública ou tramita na Justiça Federal e a recuperação tramita perante o juiz da vara empresarial ou da vara de falências e recuperação. Então, esse juiz da recuperação judicial é que vai gerir os bens. As execuções fiscais continuam tramitando, mas não pode ser praticado atos de expropriação de bens. A lei fala ainda que o devedor deve apresentar as negativas, né, a CND, antes da concessão da recuperação, artigo 57, né? Após aprovado o plano e antes da concessão da recuperação, o devedor tem que apresentar a CND. É uma exigência legal, que está de acordo inclusive com 191A do CTN, mas que os juízes na prática não respeitam, né? Não observam essa disposição legal. Então o 57, a juntada de CNDs, acaba ficando relativizada. Mas o sistema da lei as execuções fiscais não são suspensas, o devedor deveria apresentar CND, na prática não apresenta CND e o crédito tributário fica no limbo, esperando o deslinde da recuperação. Vamos adiante, senhores. Que outros artigos eu trouxe aqui para vocês em relação à Lei 11.101? Artigos 47 e 49. Artigos 47 e 49. Artigo 47 fala que a recuperação visa a superação da crise econômico-financeira do devedor. O artigo 47 é o primeiro artigo, é o artigo inaugural do procedimento de recuperação. A recuperação judicial, ela é inaugurada no artigo 47. E o artigo 47 diz que a recuperação judicial visa a superação da crise econômico-financeira do devedor, né? Visando o quê? A manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, né? Visando o quê? A preservação da empresa e o cumprimento da sua função social. Função social da empresa, preservação da empresa, são ideias associadas à recuperação judicial. Então, a gente quer recuperar aquela empresa porque ela cumpre a sua função social. Fiquem com esse artigo 47, porque ele é um artigo importante também para quem está se preparando para o exame de ordem, né? Preservação da empresa, função social da empresa. Esse é o objetivo, é isso que visa a recuperação judicial. Ainda, quando o devedor está em crise, né? Está numa crise e resolve requerer a sua recuperação judicial, ele apresenta esse pedido judicialmente, preenche os requisitos do artigo 48, né? 2 anos de exercício regular da atividade empresarial, junta os documentos do artigo 51, que é um calhamaço de documentos, e o juiz, então, vai dar um despacho deferindo o processamento da recuperação. O artigo 49 diz que estão sujeitos à recuperação todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Estão sujeitos à recuperação todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. E esse artigo é terrível, porque ele coloca a faca e o queijo na mão da banca. A banca pode fazer uma questão relacionada aos incluídos, né? Quem está incluído, quem está submetido à recuperação judicial, e a resposta pode ser qualquer uma. Ué, como assim, professor, qualquer uma? Explico. Se vocês lerem o 49, caput, diz que estão sujeitos à recuperação todos os créditos existentes na data do pedido. Pergunta, são todos mesmo? Ou essa regra tem exceção?
É claro que essa regra tem exceção. O crédito tributário, que eu referi para vocês, cujas execuções fiscais não são suspensas. O próprio artigo 49 traz no seu parágrafo 3º uma série de credores que não se submetem à recuperação, está escrito no parágrafo 3º. Aqueles credores, né, proprietários fiduciários de bens móveis ou imóveis, por exemplo, contrato de alienação fiduciária, de arrendamento mercantil, que é o leasing, compra e venda com promessa de compra e venda com cláusula de irrevogabilidade e retratabilidade, compra e venda com reserva de domínio. Em todos esses casos, prevalecem as garantias contratuais e o crédito não se submete à recuperação judicial. O crédito não se submete à recuperação judicial. O que significa dizer o seguinte: se perguntarem para vocês, todos os credores estão sujeitos à recuperação? Daí a importância de se familiarizar com a lei. Se o enunciado tiver ipsis literis, tiver literal, tiver recortou e colou do 49 caput, é provável que a banca queira que vocês digam isso. Todos os credores estão sujeitos à recuperação. Aí tu vai ter que esquecer o crédito tributário, esquecer o parágrafo 3º do 49 e responder sim, estão sujeitos à recuperação todos os créditos, porque é o que está no 49, expressamente. Agora, pode ser que a banca queira exigir de vocês um conhecimento acerca das exceções. E aí vocês têm que saber que o crédito tributário não submete à recuperação, que esses créditos em que o proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, alienação fiduciária, arrendamento mercantil, compra e venda com reserva de domínio, promessa de compra e venda com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, todos esses créditos não se submetem à recuperação. Por isso, muito cuidado quando perguntarem, estão sujeitos todos? Porque isso está expresso no 49, mas é uma regra que tem exceção. Ok? Vamos adiante, senhores, vamos adiante. E outros artigos eu separei para vocês, para a nossa revisão aqui do exame de ordem. Eu passei agora para os artigos da falência, artigos que tratam da falência. Artigo 75 e artigo 76. Princípios que a lei traz em relação ao processo de falência. O artigo 75 é o artigo que inaugura o procedimento de falência. Do 47 até o 74, a lei fala de recuperação judicial. A partir do 75 até o 160, a lei fala de falência. E o 75 traz 3 princípios. O princípio da maximização, da otimização dos ativos, né? Otimização dos ativos, maximização do valor dos bens do devedor. Esse é um dos objetivos da falência. Também traz os princípios da celeridade e economia processual. Celeridade e economia processual. Então, 3 princípios que estão no artigo 75. Maximização dos ativos, né, ou otimização dos bens, celeridade e economia processual. O artigo 76 traz um outro princípio. O princípio do juízo universal da falência. Juízo universal da falência. O juízo da falência é único e indivisível. O juízo da falência é competente para conhecer todas as ações contra o falido. Todas as ações propostas contra o falido são atraídas pelo juízo falimentar. É a chamada vis atrativa, a força atrativa do juízo da falência, que é o juízo universal, competente para conhecer todas as ações. Ora, se nós temos um devedor insolvente, que tem mais dívidas do que bens, a estratégia da lei é: vamos reunir todos os credores desse sujeito num único juízo e vamos dividir os bens desse sujeito, né? Vamos vender os bens e o valor arrecadado, vamos pagar o que pudermos pagar para cada um desses credores. Então, para que essa lógica possa funcionar,
para que haja um tratamento igualitário dos credores, se determina que o juízo da falência é o juízo universal. Se determina que todas as ações propostas contra o falido, todas as ações propostas contra a massa, em que o falido figurar como réu, são atraídas para o juízo falimentar. Para que a gente possa daí cumprir um outro princípio que não está impresso, mas é implícito na lei, que é o do tratamento igualitário dos credores. O juízo universal só existe para proporcionar esse tratamento igualitário aos credores, chamado também de par condicio creditorum. Par condicio creditorum. Tratamento igualitário aos credores. O juízo universal é uma garantia da par condicio creditorum, do tratamento igualitário. Eu reúno todos no mesmo juiz, porque daí eu sei que, concentrando, né, num único juízo, o juiz vai tratar os credores de maneira igualitária. Claro que a lei estabelece preferência, a gente vai falar disso agora logo adiante, mas a regra é o tratamento igualitário dos credores, certo? A regra é o tratamento igualitário aos credores. Não são atraídos pelo juízo universal as ações de cunho trabalhista. O crédito é discutido perante o juízo específico, especializado, a justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho. Também as ações de natureza fiscal não são atraídas, porque se processa perante o juízo competente toda a discussão do crédito tributário. Então, esses créditos trabalhista e tributário não estão sujeitos à habilitação na falência. Eles depois vão integrar o quadro geral de credores, mas eles não são discutidos perante o juízo falimentar. São exceções ao juízo universal da falência. E as ações em que a massa figurar como autora também não precisam se processar necessariamente perante o juízo universal. O juízo universal vale para as ações em que a massa é ré. Indo adiante, senhores, visando a preparação para o exame de ordem, quais são os artigos que podem cair? Artigo 83 e artigo 84. O artigo 83, senhores, o artigo 83 traz a ordem de classificação dos créditos, a ordem de preferência dos créditos. Tem que saber esse artigo. Quem recebe primeiro? E tem que saber, inclusive com as exceções. Se a gente pegar a ordem do 83, quem é que está lá? Primeiro lugar, crédito derivado de acidente do trabalho e crédito trabalhista. Limitados os créditos trabalhistas até 150 salários mínimos por empregado. Em segundo lugar, credor com garantia real, bancos, né, que tem uma hipoteca sobre um bem, por exemplo, vírgula, até o limite do bem gravado. O que exceder o valor do bem é habilitado como crédito quirografário. Depois, créditos de natureza fiscal, crédito tributário, exceto as multas. Depois, credores com privilégio especial, artigo 964 do Código Civil. Depois, credores com privilégio geral, artigo 965 do Código Civil. Depois, os créditos quirografários, né? Que são aqueles credores, os fornecedores em geral, aqueles credores que não têm garantia. Inclusive os trabalhistas que excederem a 150 salários, inclusive o credor com garantia real no que exceder o valor do bem gravado. Depois, a gente tem os créditos subquirografários, que são as multas, inclusive as de natureza tributária, multas, né? Multas administrativas. Depois, nós temos os créditos subordinados, créditos dos sócios em relação à sociedade, por exemplo. Tem que decorar o rol do artigo 83. Mas cuidado! Não dá para achar que o pessoal do 83 é o primeiro que recebe na falência. Porque antes do artigo 83, vão ser pagos os credores elencados no artigo 84. Quem são os credores elencados no artigo 84? Os chamados créditos extraconcursais, remuneração do administrador judicial e dos seus auxiliares. Créditos constituídos durante a recuperação, credores que geraram créditos, que forneceram para o devedor durante a recuperação e depois a recuperação foi convolada em falência. Esses créditos da recuperação são considerados extraconcursais e recebem antes do que os do artigo 83. Né? Então, também despesas e custas processuais, está tudo lá no 84.
notadamente esses créditos realizados ou criados durante a recuperação judicial, as despesas com o administrador judicial e seus auxiliares, essas custas processuais, todas elas elencadas no 84, recebendo com precedência, ou seja, antes do artigo 83. E antes do 84, ainda vem o credor do artigo 85, que nem credor é, que é o sujeito que entra com pedido de restituição, que é aquele sujeito que teve um bem seu indevidamente arrecadado pelo administrador judicial. Um bem era de terceiro, o administrador arrecadou, colocou no inventário, avaliou, pensou que era de propriedade do falido e não era, era de propriedade de um terceiro. Esse terceiro entra com pedido de restituição perante o próprio juízo falimentar e, a partir daí, ele vai receber, vai ser restituído o valor correspondente, ou ele recebe in natura o próprio bem, ou ele vai ser restituído daquele bem que foi indevidamente arrecadado pelo síndico. Então, primeiro recebe o pedido de restituição, depois recebe o credor extraconcursal do 84, para só depois pagarmos os credores do artigo 83. Senhores, dentro do tempo que eu me propus a falar para vocês, dentro do que era o objetivo dessa aula, de fazer uma revisão sobre principais temas relacionados à recuperação e à falência nesses 30 minutos, me parece que sim, foi cumprido o objetivo. Eu vou deixar para vocês, de tema de casa, alguns artigos que eu trouxe aqui também e que eu gostaria de trazer, está na lâmina aqui, que eu gostaria de apontar para vocês, que são os artigos 99 e artigo 100, né? O 99 fala dos requisitos da sentença que decreta a falência, tem um rol com 10 incisos ali que o juiz deve observar, vale a pena conhecer. O artigo 100 que fala do recurso cabível contra a sentença que decreta a falência, se julga procedente o pedido, cabe agravo, se julga improcedente, cabe apelação. Se julga procedente, cabe agravo, se julga improcedente, cabe apelação. Depois nós temos o 129, que fala da ação declaratória de ineficácia dos atos do falido. Recomendo a leitura do artigo 29 e seus incisos. Do 140 também há formas de alienação dos ativos. Assim como do artigo 142, modalidade de alienação. E o artigo 158, que fala da reabilitação do falido. Então, esses, a meu ver, senhores, são os principais artigos relacionados à Lei 11.101, que nessa reta final, nessa revisão, os senhores devem dar especial atenção, porque é uma questão que cai sob falência, e essa questão pode fazer a diferença entre aquele candidato que é aprovado no exame de ordem e aquele candidato que, infelizmente, vai ter que se inscrever no próximo exame. Então, façam essa revisão, leiam esses artigos. Quem tiver tempo, assista a nossa aula sobre parte geral, direito societário, porque vale a pena também. Continuem comprometidos e engajados com o estudo e com a aprovação de vocês. Façam no dia da prova, com muita atenção, com muito cuidado, com muito zelo. Desejo, sinceramente, muito sucesso, e esse sucesso é a aprovação de vocês. Quero vê-los todos, futuros advogados, futuros colegas, bons estudos, fiquem conosco e muito obrigado.